Você já teve aquela sensação de estudar pra caramba todo dia e sempre esquecer o que estudou? E depois fica pensando assim, meu Deus, como que eu sou burro, cara, eu estudo e quando eu vou fazer questão eu não me lembro ou eu erro demais. Cara, se você está desse jeito, se você vive dessa forma achando, tendo aquela impressão de que está esquecendo tudo, de que seu estudo não está valendo de nada, fique até o final desse vídeo porque eu vou te apresentar hoje 5 técnicas para você não esquecer mais tudo que você estudou de forma realmente comprovada aqui, que eu utilizei e milhares de aprovados também utilizaram a sua preparação para concursos públicos. Se você tem gostado dos nossos vídeos, já senta o dedo naquele like aí, ajuda o tiozinho aqui para que possamos crescer e atingir a marca de 100 mil inscritos aqui no canal Projeto Teu Conquistado com a sua ajuda, beleza, pessoal? Então roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Fala galera, Matheus Santos aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal Projeto Teu Conquistado. Se você não me conhece, eu sou servidor público federal, fui aprovado no último concurso da PRF, também fui técnico judiciário do TRT-11 durante 2 anos, depois eu tomei posse no cargo de policial rodoviário federal. Mas pessoal, vamos lá, para falar dessas técnicas, 5 técnicas exatamente que eu utilizei na minha preparação, porque no início a gente tem muita dificuldade mesmo, né? A gente estuda pra caramba, ai meu Deus, eu esqueci o que eu estudei. É natural, pessoal, beleza? Mas antes de ir para essas técnicas, eu quero fazer um convite rapidamente aqui para você, porque hoje é o nosso último dia, né? Nossa última aula da semana da aprovação, que foi uma semana incrível. Nós tivemos aí ontem 1.600 pessoas ao vivo assistindo lá a nossa live. Pessoal, quero agradecer vocês, porque vocês estão lá aprendendo passo a passo de como ser aprovado em concursos públicos, estudando da forma correta, que foi o que eu prometi, e é isso que eu estou entregando. E hoje nós vamos ter nossa última aula falando de técnicas de prova, estratégias avançadas de prova. Você deve chutar na prova, como funciona lá a técnica de chute da Banca Sebrae, que muita gente por aí já ouviu falar. E também, pessoal, vai ser a oportunidade de você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Então esteja hoje às 20 horas, horário de Brasília, aqui no canal. Vou deixar já o link da aula aí embaixo para que você possa ativar o lembrete e participar conosco, que tenho certeza que a aula de hoje vai aí finalizar essa semana incrível de muitas dicas e bizus que nós passamos aí ao longo da semana, beleza? Aguardo vocês lá para você aprender estratégia de provas para arrebentar no seu concurso público. Dado o recado, pessoal, quero falar sobre a primeira técnica de estudo para você, que é transformar o seu estudo passivo em estudo ativo. Como assim, Matheus? Vocês consomem muitas videoaulas, PDFs, né? Nós, quando estamos estudando, consumimos muito esse tipo de conteúdo, porém só assistir videoaula ou só ler um PDF, por exemplo, um material, um livro digital ou físico, só fazer isso é um estudo muito passivo, ou seja, você só está recebendo informação, você está ali, de repente, assistindo uma videoaula, ou você está só lendo, aquilo ali não é um estudo ativo. Nesse caso, você tem que transformar esse estudo passivo em estudo ativo. Como assim, Matheus? Como que eu faço isso? Bom, se você vai assistir uma videoaula, não assiste somente, vou ficar aqui consumindo. Não, procura assistir e vai rabiscando o papel. Por que eu falo rabiscar? Porque se você quiser anotar, fazer grandes anotações chiques, bonitas e tal, você vai acabar pausando demais a aula. Aí aquela aula que é 1 hora vai se transformar em 2 horas. Aí eu também não aconselho. O que seria rabiscar então? Tá assistindo a videoaula, notou algum ponto ali que o professor tá tocando muito, achou um ponto interessante, rabisca no papel, não precisa ser aquela coisa linda e maravilhosa. Eu toda vez que precisava assistir uma videoaula, por exemplo, que eu dava preferência para PDFs, mas quando eu tinha que assistir uma videoaula, porque eu tinha que assistir porque era a forma que eu entendia, eu pegava um papel A4 e ficava rabiscando. Então o professor estava lá dando aula, por exemplo, lá, estudante de licitude dentro de direito penal. Aí ele estava falando lá do, sei lá, estrito cumprimento, dever legal, já tinha anotado aqui, estrito cumprimento, dever legal, e começava a colocar as características de forma ali, né, meio rabiscada, feio mesmo. E aí no final, depois que eu terminava lá minha aula e tudo mais, fazia algumas questões, alguns exercícios ali, né, ou seja, eu estava praticando, colocando em prática aquele conteúdo que eu absorvi naquele momento e também as anotações. Aí eu fazia as questões e depois sim eu preparava um resumo com mais qualidade, né, de forma mais bonitinha e tal. Aí depois você pode jogar isso num mapa mental para que possa depois fazer suas revisões, ou seja, transformei um estudo que era passivo em estudo ativo. A mesma coisa acontece com a leitura de PDF. Se você só lê o PDF, você está ótimo, estudo passivo. Agora se você lê, faz marcações, né, aqueles grifos, faz anotações, aí já se torna um estudo ativo. Então dessa forma você tende a não esquecer mais tanto assim o conteúdo que você está consumindo. Por isso que eu fiz questão de dizer logo essa primeira técnica aqui, porque isso é que impede às vezes de você conseguir não decorar, mas aprender, para que possa lembrar mais à tarde daquele conteúdo, né? E às vezes você esquece muito rápido porque não teve esse estudo ativo logo ali de início. O segundo ponto que eu falaria para você é revisar com frequência, ou seja, se você estuda e não tem uma rotina de revisão, a tendência é que você esqueça rápido mesmo. Por isso que muita gente às vezes fica, Matheus, eu não consigo mais lembrar do assunto. Aí eu pergunto, cara, você está revisando? Não. Você revisou, fez aquela revisão de 24 horas que você tende a esquecer muito na revisão ali, daquele dia para o outro, né? Aí o cara, não revisei. Então é complicado, você
vocês têm que criar uma rotina de revisão. Não necessariamente você tem que seguir à risca aquela curva do esquecimento, né? Revisão de 24, 7 dias, 15, 30, ou seja, eu também acho meio engessado aquilo. Eu utilizo assim de uma forma mais, como é que eu posso dizer, modificada a curva do esquecimento. Eu utilizava 24 horas, uma semanal e também às vezes fazia uma mensal, ou às vezes eu tirava de 7 dias e só fazia por aulas, enfim. Eu também fazia revisão muito no feeling. Inclusive eu falei ontem na live de ontem, que foi sensacional com o professor Ari aqui, eu falava sobre isso, que você tem que revisar no feeling. Como é revisar no feeling? Eu fiz um simulado, por exemplo, domingo e fui mal pra caramba. Cara, naquela semana eu revisava aquilo que eu errei no simulado, ou seja, eu sentia que eu tava com necessidade de revisar algum determinado tópico e na semana seguinte eu botava para revisar aquele tópico, ou seja, não era engessado. Eu vou esperar agora chegar só 30 dias para poder revisar esse tópico. Não, se eu me lascava no simulado, meu filho, eu queria era revisar logo mesmo no outro dia, ou no outro dia, na terça ou na quarta, enfim. Mas eu tirava um dia já para revisar todos os meus erros do simulado. Inclusive, se eu já tivesse estudado aquele assunto, eu botava de novo para estudar, voltava, lia meus resumos, fazia mais questões, ou seja, o importante para que eu possa ter a capacidade de não esquecer mais, né, ter uma capacidade melhor de memória, é eu estar fazendo periodicamente esse tipo de revisão, seja de curva de esquecimento, seja essa revisão do feeling que eu chamo, ou uma revisão aí, sei lá, semanal, revisão por aulas, qualquer tipo de revisão que você queira inventar, mais faça. A terceira técnica que me ajudou bastante era dar aula para mim mesmo. Como assim, Matheus? Quando eu estava indo para o trabalho, pessoal, no carro, normalmente, eu ia fingindo ser um professor. Eu acho que é por isso que depois eu gostei, né? Criei ali aquela vontade de dar aula de informática, inclusive eu tenho mais aulas de informática aqui no YouTube. Mas enfim, eu ia no carro e ia dando aula para mim. Por exemplo, sobre direito constitucional. Digamos que eu estava estudando lá o princípio lá, da livre manifestação do pensamento. Então, eu estava indo e começava a dar aula para mim de direito constitucional. Olha, Matheus, não esquece que a manifestação do pensamento é livre, tá? Só que é vedado o anonimato, ou seja, o cara pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas ele tem que se identificar. Ou seja, eu comecei a dar aula para mim mesmo, dentro do carro, ou dentro do banheiro, enfim, não sei onde que você queira dar aula para si, no espelho, no banheiro, no trono, enfim, qualquer lugar, mas dê aula para você porque é uma forma bacana de você tentar ali lembrar daquele conteúdo, lembrar do assunto, e às vezes ficava mordido, que eu falava, caraca, eu não consigo lembrar aquele negócio, aí eu voltava no meu material, lia, depois eu tava de novo tentando lembrar. Então isso é bacana, você fazer esse exercício de tentar retomar sempre os assuntos. Um quarto ponto, pessoal, é criar uma representação mental das situações. Por exemplo, nessa situação da manifestação do pensamento, eu criei uma representação mental, ou seja, um desenho na minha memória, né? Imagina um sujeito que está se manifestando, por exemplo, no YouTube, mas ele não mostra o rosto, ele não mostra o nome dele, ele não se identifica, e aí ele começa, por exemplo, ali a ameaçar alguém, ou ele começa a xingar alguma pessoa, ou seja, ele já está exercendo essa livre manifestação do pensamento dele, porém ele não está se identificando, ele está agindo de forma anônima. Isso daí, por exemplo, a Constituição já não permite. Então eu começava a criar essas imagens, por exemplo, direito de reunião. Direito de reunião, eu lembrava de um monte de pessoas na praça, né? E elas tinham que pedir autorização, elas tinham que avisar, ou seja, tudo aquilo ali era uma representação mental que eu criava e eu conseguia lembrar com muito mais facilidade do que o termo especificamente. Por exemplo, nós falamos lá de legítima defesa, né? Dentro do direito penal, por exemplo. E aí, cara, quando você vai fazer lá de legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, estado de necessidade, cara, representação mental na hora, bicho. Eu começo a imaginar tudo aqui. Estado de necessidade, o cara lá no helicóptero, tá só ele o parceiro, tem só como é o nome daquele negócio, meu? Que o cara solta, esqueci, paraquedas, né? Isso daí é um exemplo muito claro que os professores de direito penal usam, né? Então eu começava a criar essas representações mentais e eu tinha maior facilidade de lembrar do conteúdo. Um quinto e último ponto, pessoal, é você simplificar os seus materiais de resumo. Por exemplo, para você lembrar muito mais dos assuntos, é muito mais fácil você lembrar dos seus resumos ali sintéticos que você criou, post-its na parede, eu fazia muito isso, do que lembrar de um PDF de 100 páginas que você leu ou de uma videoaula de 3 horas que você assistiu. Então, simplificando esse teu material, é muito mais fácil de você lembrar dos assuntos. Eu, por exemplo, português, já falei aqui milhares de vezes que eu fazia por provas, mas tinha muito conteúdo que era decoreba, então eu anotava em post-it, colava na parede e aquele assunto, por exemplo, um gigante que tinha lá, crase, por exemplo, crases facultativos e tal, eu tinha um post-it com todos os padrões de crase, quando não tinha os modelos facultativos, e tinha na parede. Ou seja, eu tinha um material sintético daquele conteúdo, então quando me falavam de crase, eu não pensava num PDF de 80 páginas de crase ou uma videoaula de 3 horas de crase. Eu pensava naquele meu pequeno post-it que estava na minha parede. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí essas 5 técnicas. Deixa aí no comentário se você já tem feito alguma delas aí, também sua opinião quanto a isso. Se você quiser colaborar, contribuir com mais alguma técnica, fique à vontade, afinal esse canal é nosso. E já aguardo vocês hoje
hoje para nossa última aula. Já digo que vou sentir saudades desses dias, né? Semana da aprovação, todo dia com muitas lives aí, cara, sensacional essa semana mesmo. Todo dia ali batendo mais de 1000 pessoas assistindo a gente ao vivo, aprendendo as nossas técnicas, e hoje vai ser o encerramento, nosso último dia, e eu te aguardo lá pra gente comemorar com chave de ouro, fechar, né, essa live, essa semana, com muito conteúdo aqui no canal Projeto Eu Conquistado, beleza, galera? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tamo junto, me segue lá no Instagram, @bymateussantos, todos os dias com muitas dicas e motivação para vocês, e tchau!